Tô te ouvindo. Tá, perfeito. Então, a pergunta foi sobre o... Só para terminar de falar o que eu estava falando, né? A pergunta foi sobre esse Deus ontológico. Aqui em Israel ia ver naqueles 144 mil. Aqui eles iam seguir Apocalipse capítulo 14, versículo 4. A esse único Deus ontológico que acredita na Trindade, no qual acredita a Trindade, ou a duas pessoas da qual não fala o texto. O nosso querido amigo Obreiro Rodrigo, ele diz que ia haver duas pessoas, o pai e o filho, né? Sendo que a Bíblia não fala de pessoas nesse texto. A gente poderia fazer uma distinção entre a humanidade, o corpo glorificado, poderia até fazer uma distinção no corpo glorificado e o Deus que está nesse corpo, onde diz que nele habita, corporalmente habita, até agora, um presente ativo, que até agora está ativo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se vão ver duas pessoas, tem que estar dentro de Jesus. Se fosse assim, né? Mas não, eles vão ver só Jesus. Quando fala de Deus e o Cordeiro, é porque eles não aceitavam o sacrifício de Jesus na cruz. Eles vão aceitar, e é profético, tá na Bíblia, que eles vão aceitar quando eles falam Hosana. Quando eles virem aquele anticristo sentado no trono, eles vão falar Hosana. Eles vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E o mesmo Deus que falou na antiguidade, Isaías capítulo 35, versículo 4 e 5, que viria salvar eles, tá bom? Agora a gente pode começar com as três perguntas, né? Só para terminar aquela ideia. Uhum. Tá bom? Se o senhor quiser começar, pode começar o senhor, que eu já falei. Vou começar aqui, peraí. Se o Pai Jesus é a mesma pessoa, segundo o unicismo e não as escrituras, com todo respeito, João capítulo 3, versículo 16, o texto vai dizer assim, que Deus enviou o seu Filho, né, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha, né, a vida eterna. Se o Pai e Jesus é a mesma pessoa, o Pai enviou a quem? Quem é esse Jesus que o Pai enviou? Essa é a pergunta que eu faço para o irmão. Tá. Esse Jesus que o Pai enviou, tá? É a manifestação. É bíblico. Bom? Eu vou mostrar pela Bíblia que é só um Deus que envia a sua manifestação. Ele não envia um Filho eterno desde o céu. Quando fala Deus enviou o seu Filho, ele está falando do único Deus e fala da humanidade de Deus. É bíblico. Tanto assim que quando a gente vai em Tito, capítulo 2, versículo 13 e 14, olha o que diz. Olha o que diz aqui. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor, do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala para Tito que Jesus é o grande Deus e o Salvador. Agora olha o 14, diz. O qual assim mesmo se deu. O qual assim mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, celoso de boas obras. Então, Deus, que é Jesus, se dá a si mesmo na humanidade. Não temos um Deus dando a outro Deus, porque não é bíblico. Agora eu vou fazer uma pergunta sobre o Pai. Já que Jesus não é o Pai, eu vou fazer uma pergunta, mas nesse texto está falando que Deus, a deidade, dá a sua humanidade. É tudo, é bíblico. Lucas capítulo 1, versículo 35 diz que esse menino seria chamado Filho de Deus, não que era. Como que vai passar por aqui, na mente do anjo, não falar para Maria que ele é o Filho eterno? Se não ele falar uma palavra, esqueci essa palavra, me perdoa, essa palavra em português eu esqueci, mas uma palavra que não é no mesmo tempo, senão que será depois.
tá? Ele não era filho de Deus, ele seria chamado filho de Deus. Quando fala em João capítulo 3, versículo 16, fala de um único Deus que envia a sua humanidade. E a humanidade não pode vir do céu, porque Jesus Cristo fala em João capítulo 20, versículo 23, 22, 23 e 24, que ele envia os seus discípulos da mesma forma que o Pai enviou ele. Se o Filho foi enviado desde o céu, como segunda pessoa, não saindo do tema, os apóstolos tinham que estar no céu para ser enviado da mesma forma que ele foi enviado. Mas não, está falando da deidade e da humanidade. Simples, porque não existe um Deus enviando outro Deus. Eu mostrei em Tito capítulo 2, 13 e 14, que esse Deus e Salvador Jesus Cristo se deu a si mesmo. Não temos um Deus dando outro Deus, porque quebra a palavra e coloca a contradizer a palavra, mas não se contradiz. O apóstolo Paulo revela o que aconteceu em João capítulo 3, versículo 16. O mesmo Jesus se deu. Ele diz, Deus deu seu filho. A gente não encontra no grego também a palavra patera. No João capítulo 3, versículo 16, a gente coloca no grego, a gente vê a palavra Deus. Tá? Deus envia dá a seu filho, ele nos dá a seu filho, a humanidade. Agora, se não é assim, está quebrando as palavras de Jesus Cristo em Tito, capítulo 2, versículo 13 e 14, onde o apóstolo Paulo diz que Jesus, esse Deus e Salvador, se deu a si mesmo. Obrigado. Essa é a minha resposta. Olha só, João 3,16 quebra essa tese unicista, dizer que o Pai e Jesus são a mesma pessoa. João capítulo 3,16 só caberia na doutrina unicista se o texto dissesse assim, porque o Pai enviou ele mesmo. Pronto. Aí, meu filho, você estaria coberto de razão. Mas o texto não diz isso, querido. O texto está dizendo que Deus enviou o seu filho. Entendeu? A Bíblia fala em João capítulo 3, versículo 17, que Deus salvou o mundo por meio do seu filho, não por meio próprio. E quando você correu um pouquinho de João 3,16 e foi para Tito, quando também fala que ele se entregou a si mesmo, tanto o Pai, o Filho, eles tiveram uma única harmonia, um único entendimento de cumprir a missão aqui na Terra. Há texto que você vai encontrar da pessoa do Filho se entregando a si mesmo, né? Mas você vai ver texto onde que o Pai entregou a Jesus. Então, João capítulo 3, versículo 16, fala que Deus enviou o seu Filho. Na doutrina unicista, ela só poderia funcionar se tivesse escrito assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou ele próprio. Por que tinha que estar assim esse texto? Porque na doutrina do irmão, de forma respeitosa, o Pai e o Filho é a mesma pessoa. Isso não traz cabimento, entendeu? Você vai chocar com muitos textos bíblicos que eu vou apresentar aqui. Então, a pergunta é essa, por que o texto não está escrito assim? Porque Deus enviou ele próprio. Se ele enviou alguém, ele está enviando uma segunda pessoa. Não tem como eu falar bem assim, olha, eu vou enviar... o nome do irmão é qual mesmo, que eu esqueci? Seu nome é qual mesmo? Christian. Eu não tenho como eu dizer, falar bem assim, eu vou enviar o Christian para tal lugar, sendo que você é eu. Não tem cabimento. Que a missão é para mim, ó, eu vou em tal lugar. Quando eu falo, eu vou enviar uma pessoa no meu lugar, está mostrando a segunda pessoa. Então, fica claro que João capítulo 3, 17 e João capítulo 3, versículo 16, o Pai e o Filho não são a mesma pessoa. Elas são pessoas distintas. Ok? Vai lá, você quer fazer a próxima pergunta? Pode fazer. Minha segunda pergunta. A segunda pergunta, tá? É a minha primeira ou a minha segunda? Não, é a minha segunda, né? Isso. Não, acho que é a minha primeira, o senhor começou, a primeira pergunta sua, correto. Ok.
Depois eu vou cair lá no filho dado. Bora desenrolar na Trindade. Aqui em Viro, tá? João capítulo 1, versículo 18 diz que ninguém pode ver o Deus. E nossos amigos trinitarianos dizem que esse Deus que não pode ser visto é o Pai, tá? Pode procurar na sua Bíblia. João capítulo 1, versículo 18. A Deus ninguém viu jamais, tá? Aí pode continuar lendo que o Filho unigênito que está no seio do Pai, ele deu a conhecer ele, tá bom? Isaías capítulo 9, versículo 6, profecia. Diz assim, em nome de Jesus: porque um menino nos nasceu, filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Escuta, Pai da eternidade, príncipe de paz. João capítulo 14, versículos 7, 8 e 9, olha o que diz. João 14, versículos 7, 8 e 9. Olha o que diz aqui. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Tá? Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra nosso Pai, e isso nos basta. Jesus disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo que desculpa, deixa eu ler não. Há tanto tempo que estou convosco e não tende me conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Pergunta para o Senhor. Quando Jesus Cristo diz: quem me vê, a mim vê o Pai, que Pai eles estão vindo? O de Isaías 9:6, aquele Pai da eternidade, ou eles estão vindo a primeira pessoa da Trindade? Por favor, eu preciso uma resposta precisa. Qual dos dois pais eles estão vindo? Vamos lá. Querido, Isaías, começar com Isaías 9:6. Ali Jesus não está sendo chamado de Pai da eternidade, coisa nenhuma. Ali são títulos que ele está recebendo. Por exemplo, o nome dele será Maravilhoso. Maravilhoso é algum nome? O nome dele será Conselheiro. Conselheiro é algum nome? O seu nome será Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Príncipe da Paz é nome. Ali são títulos que ele está recebendo. Entendeu? Não que ele está sendo ali o Pai da Eternidade. E tem uma coisa, nenhum apóstolo das Escrituras, Paulo, Pedro, João, ensinou que Jesus é Pai. Todas as cartas que Paulo vai direcionar às igrejas, ele fala a graça de Deus Pai e do seu Filho Jesus Cristo. Então isso aí é por conta sua. Aquele texto que você pegou de João, acho que é capítulo 14, quem vê a mim e vê o Pai, e quem vê o Pai vê a mim, ali mostra a distinção de pessoas, não tem cabimento unicismo ali. Porque Hebreus vai falar no capítulo 1 que Cristo, ele reflete, ele é a imagem. Ele é a imagem de Deus, ele reflete a imagem de Deus. Entendeu? Então quando ele fala, Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. E quem vê o Pai, vê a mim. Olha o que ele vai dizer mais ainda. Não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Por exemplo, Paulo também vai dizer em Coríntios, eu não lembro o capítulo, o versículo, que vai dizer que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo. Então esse texto não prova de forma alguma que o Pai e o Filho são a mesma pessoa. Você vai ter grandes problemas com os textos bíblicos, ok? Então essa é a resposta. Respondi o texto de Isaías, respondi ao texto de João, capítulo 14. Agora, se não agradou, o irmão pode refutar a forma que o irmão querer, entendeu? Mas dizer que eu não respondi é a desonestidade, tá bom? Vamos lá. Na verdade, não respondeu. Porque eu perguntei que pai eles estão vindo.
O Senhor não falou da palavra pai. Falei, No caso, pai ali quando ele diz, então, quem o vê a pai, mim, vê o pai. Então, qual pai eles viram? O de Isaías 9,6, que o Senhor disse que não é pai, porque não, pai não é nome. Isaías eu Agora falei o Senhor que dá é ração para unicidade de pai não é nome. então Qual país maravilhoso. eles viram? Maravilhoso é o nome de uma identidade dele? Não, mas a pergunta não foi de nome. A pergunta diz, o texto diz, pai da eternidade, é pai. Seja por título, é pai. É Mas tá bom, título tudo bem, eu vou refutar. Tá bom então. Tá bom. Vai lá, continua, Tá bom. continua. Não vou te interromper não. O senhor vai me perdoar pelo que eu vou falar, mas o senhor falou uma coisa que não está escrita na Bíblia. Jesus nunca falou que me vê a mim vê o Pai, e quem vê o Pai me vê a mim. Não está escrito na Bíblia. Me perdoa, tá? O texto diz literalmente. Literal? Disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo que estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra nosso Pai. Morreu. O versículo 9. No versículo 10 fala, não crees que eu estou no Pai e o Pai em mim? Agora sim. Não crees que eu estou no Pai e o Pai em mim? Como está ele no Pai? Como o Pai está nele, sendo que ele é carne? Outra pergunta que a Trindade não pode responder. Porque eles têm uma carne estando dentro de um Deus que é Espírito. E não pode. Tá? Quando ele fala da humanidade e da deidade que está dentro dele. Né? Mas nosso amigo quer separar. Tanto que Jesus diz, o Pai que mora em mim, o Pai que mora em mim, se o Pai mora nele, como que eles estão vendo uma segunda pessoa? Não é possível. Eles estão vendo a imagem de Deus. E se Jesus Cristo não é o Pai, por que Jesus é a imagem de Deus? Tem um Deus que é invisível e tem um Deus que é visível? Não. É porque Jesus Cristo é o mesmo Pai. Jesus Cristo é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. A unicidade nunca nega o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que nós negamos é que o Filho é chamado de Deus Filho, um texto, uma palavra que não aparece na Bíblia, acrescentada pela Trindade, tá? Mais explicitamente pela Igreja Católica, tá bom? Tá, É a agora. Trindade ortodoxa que criou esse sistema de Deus Filho. Agora, vou concluir com isso aqui. Isaías 9,6 chama a esse menino como Pai da Eternidade. Não sou eu, tá? Então, se eles não viram ao único Deus manifestado da única forma que ele pode ser visto, na sua humanidade, eles estão vendo um pai diferente. Seja por título, porque eu sou pai por título. Ele é pai por título, não é por nome. Mas eu sou um pai, mesmo que seja por título. Nunca falei de nome, tá bom? Então, eles estão vendo a imagem do Deus invisível. O único Deus. Eles não estão vendo a imagem de um Deus invisível que está manifestado numa segunda pessoa chamado Deus Filho. Não existe na Bíblia. Tá. Bom, obrigado. Você falou. Deixa eu ver aqui, peraí. Agora é eu, né? Terceira pergunta minha ou segunda? É a segunda, né? É a segunda pergunta minha, beleza. Só corrigindo uma coisa, você falou que não tá certo o texto que eu falei aqui. O versículo 10 fala a forma que eu falei, tá? Não crê tu que estou no Pai, né? E que o Pai está em mim. Não, eu falei, tá? O senhor falou assim, eu vou ver a live quem depois. me vê a mim vê o Pai, e quem vê o Pai me vê a mim. O senhor falou assim, mas tá bom, tá tudo certo. Tá, beleza. Mas o sentido não muda, porque já tá dizendo, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ele faz a distinção de duas pessoas. Eu quero fazer uma pergunta para você, Apocalipse capítulo 5, já que você falou que o Pai e Jesus é a mesma pessoa, vamos lá. Apocalipse capítulo 5. Você falou que o Pai e Jesus é a mesma pessoa. Então vamos lá, como é que você vai encaixar essa doutrina unicista nesse texto aqui? Apocalipse 5. Então, vou ler a partir do versículo 6, tá? Então vi no meio do trono, dos quatro seres viventes, entre anciãos, em pé, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio e tomou o livro da mão direita do que estava assentado no trono. Meu querido, com
todo respeito, cara, aqui você não tem como enxergar um ser só. A não ser que você faz um malabarismo terrível para sustentar a sua teologia. Aqui nós temos um ser sentado no trono. No capítulo 4, revela que é o Pai. Revela que é o Pai, sentado no trono. E tinha um livro na mão dele. E ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, eram dignos de abrir o livro e desatar os selos. Só que o texto fala que o Cordeiro saiu de um lugar, foi até o trono, nós vemos aqui a ação do Cordeiro, ir até o trono e pegar o livro da mão do Cordeiro. Quem é esse Cordeiro aqui e quem é esse ser que está sentado no trono aqui? Já que você fala que é uma pessoa só. Responde para mim fazendo um favor. É o único Deus. Agora eu vou responder por quê. É o único Deus. No início do debate, a gente começou falando de Apocalipse. E Apocalipse usa palavras antropomórficas. Apocalipse não é um livro literal, onde tu tem um cordeiro degolado, cheio de olho, cheio de chifre, sendo visto. Não é assim, me perdoa. Mas o capítulo 4 derruba toda a doutrina trinitariana no capítulo 5. Capítulo 4, versículo 2 diz que ele viu um sentado em um trono. Agora, quem é esse que está sentado? Olha aqui, bora ler. É por isso que a gente tem que ler o contexto. A gente não pode fazer doutrina de um só versículo. A gente tem que ler o contexto. E o capítulo 6 declara que esse que está no meio dos 4 seres viventes e no meio dos 24 anciãos é o mesmo que está sentado em Apocalipse 4:2. Olha, vou ler aqui. Vou ser o mais breve possível, tá? Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono diz um sentado. Um trono, e no trono um sentado, referindo-se a Deus. Agora olha o 8. Pode ler depois tudo, mas eu estou resumindo. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Mas quem é aquele Santo, 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 Todo-Poderoso? Aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, declara quem é esse Senhor? É Jesus Cristo. Olha, 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Você não pode negar que esse Jesus Cristo que está falando para as igrejas. É tremendo. Agora, a gente continua lendo no capítulo 4, versículo 9. Olha o que diz. Quando esses 6 viventes, aqueles seres viventes, deem glória e honra e ações de graças aos que se encontra, aquele que se encontra sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, aquele que vive pelo século dos séculos. Quem é esse que vive pelo século dos séculos? Apocalipse capítulo 1, versículo 18. É aquele que vive e esteve... aquele que vive e esteve morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos. Quem é esse? É Jesus Cristo. Agora o versículo 6 do capítulo 5 diz da seguinte forma, para terminar. Então vi no meio do trono, não fora, não do lado, nem na direita, nem na esquerda, no meio do trono, e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro. É a mesma coisa no capítulo 14. Eles estão vendo o único Deus no seu trono, que significa poder. E quando eles veem o cordeiro, eles veem um sacrifício. Tanto assim que depois ele não enxerga o cordeiro, ele vê um leão. É tremendo esse aí. Agora o Senhor tem um Deus que não tem poder. Desculpa. Acabei. Não vai deixar eu acabar? Não, pode continuar, porque assim, irmão, seja bastante objetivo, porque não cabe o tempo, entendeu? Mas pode falar, pode continuar. Tá bom. O Senhor tem um Deus que não tem poder para abrir o livro, e tem outro Deus que tem poder. Correto. A gente tem, só que eu vi o que estão falando, ele tem um Deus que é invisível, que ninguém pode ver, ele tem um Deus que é espírito só com uma mão visível, e um livro assim, e o rosto para trás.
porque ninguém podia nem olhar no livro. Então, São palavras antropomórficas, meu querido amigo. show. Não vai mais além dali. Beleza, então, vamos lá. Olha, você não trabalhou o cordeiro direito. Conta aquele que está sentado no capítulo 4, no capítulo 5, é o pai. Sem dúvida nenhuma, é o pai. Agora, aquele cordeiro ali é a pessoa do filho. Aquele cordeiro ali é um título, como Jesus tem esse título de Pai da Eternidade em Isaías 9:6. Cordeiro não é o nome de Jesus, é um título, porque ele foi o único cordeiro perfeito para sacrificar pelos nossos pecados. Então, o cordeiro ali é a pessoa do filho. Aí você fala bem assim, isso é uma fuga para mim, não é literal. O cordeiro não é literal? Aquela pessoa que sai do lugar, vai lá no trono e pega o livro na mão daquele que está sentado, que é o pai que está lá, ele não é literal? Você afirma isso na live? O cordeiro ali não é literal? Então aquele Jesus que estava no Rio Jordão para ser batizado, João Batista fala bem assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele sujeito lá, a pessoa de Jesus lá, que João chamou de Cordeiro, não é literal também? Ele também não é literal, irmão? O Cristo também não é literal, que foi chamado de Cordeiro por João Batista? Você está vendo a confusão que a sua teologia, com todo respeito, ensina? Então ali, gente, Apocalipse 5, isso eu não falo questão de trindade, não. Quem faz uma leitura correta de Apocalipse, no capítulo 5, lá fala de duas pessoas. O Pai que está sentado no trono com o livro e o Cordeiro revelando a sua humanidade, a pessoa de Jesus, a pessoa do Cristo. Ele sai de um lugar e vai lá ao trono e pega o livro na mão do Cordeiro. E você vem falar que é uma pessoa só. O texto podia estar escrito assim, ó, o pai pegou da própria mão dele. Aí eu concordaria com você. Mas não, alguém, o Cordeiro, pegou o livro da mão dele. Entendeu? E aí houve uma multidão, né? Eis aí o Cordeiro que foi morto e reviveu, digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Então, não tem cabimento você colocar a sua doutrina do unicismo, mostrando que esse Cordeiro que pega o livro e o que está sentado no trono é um sujeito só. Não tem cabimento, meu querido. Beleza? Então você não soube trabalhar direitinho Apocalipse capítulo 14. Posso passar a próxima pergunta aí? Acho que vai ser a minha segunda. Na sua segunda, opinião, pessoal. A segunda, depois a minha vai ser a terceira. Mas agora, para a senhora vai ser a terceira. Na sua opinião, não estou certo, mas na opinião bíblica, sim. Agora, bora ver como o senhor vai responder essa pergunta aqui. Isaías capítulo 5, perdão, isso aí é nosso. Apocalipse capítulo 5, fala de um que está sentado e diz, bora ler aqui rapidinho. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de tudo selado com 7 selhos. E vi também os anjos que proclamavam grandemente quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos. E, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem embaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Pergunta que eu faço para o senhor. Já que são duas pessoas, o Deus Pai e o Deus Filho, né, falando neste capítulo, temos um Deus que não tem poder para abrir o livro, que é o Deus Pai, e temos o Deus Filho que tem o poder para abrir o livro, sim ou não, e por quê? Pergunta fechada, tá? Sim ou não? Então, beleza. Boa pergunta do irmão. Como eu te disse, são distinção de pessoas. Jesus, mesmo após sua glorificação, por isso que ele recebe esse título de Cordeiro, aqui está mostrando a sua humanidade dele. Então, perante a humanidade dele, perante a do Pai, porque não foi o Pai que fez homem, foi o Filho que fez homem. O Pai aqui, ele era único, digno de abrir. Então, Jesus Cristo, ele pega aquele livro, recebendo a mesma autoridade, o mesmo poder de abrir o livro. Por que uma outra criatura não abriu o livro?
Por que uma outra criatura não abriu o livro? Só a pessoa de Jesus que teve o poder de pegar o livro da mão do que estava sentado e abrir e desatar os selos. E tem uma coisa, Apocalipse diz que a revelação do Apocalipse foi dada do Pai para o Filho. Isso aí não tem um problema nenhum, porque mesmo Jesus, após a sua glorificação, ele continua com a sua natureza humana. E como Deus humano, como a pessoa humana dele ainda, ele submete ao Pai. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15 fala que Jesus, ele vai entregar o reino ao seu Pai. Por quê? Jesus, a Bíblia fala que o próprio Cristo, ele vai julgar o mundo pela sua humanidade, não pela sua deidade. Por isso que a Bíblia fala em Atos que Deus julgará o mundo por meio de um varão. A palavra lá é antropos. Por exemplo, Timóteo capítulo 2, versículo 5 fala que há um só Deus e um só mediador entre Jesus Cristo, né, o homem, entre Deus e Jesus Cristo. Jesus Cristo, o homem. Hebreus fala que hoje Jesus ele assume a posição de sumo sacerdote. Então, ali no livro de Apocalipse, capítulo 5, ele com a sua humanidade, por isso que ele é chamado ali de Cordeiro, ele submeteu ao Pai de pegar o livro, ele foi o único digno ali de pegar o livro na mão do que está sentado no trono e desatar ele. Só isso. Ali não mostra que é um sujeito só, isso é por conta sua. É dois sujeitos distintos. E mesmo se o Pai tinha o poder maior do que Jesus naquele contexto ali, não quer dizer que é um só pessoal, que é um só ser. Ali mostra claro, são duas pessoas distintas. O Cordeiro, ele pega o livro na mão daquele que está sentado. Mas você insiste em colocar que é um sujeito só. Vai lá a sua resposta. O senhor teve que declarar que o único que tinha poder era o Pai. O senhor declarou, tá gravado no meu celular. Eu gostei de gravar porque não gostei de chamado. O senhor declarou que o Pai tinha poder para vir o livro. Sim, tá gravado concordo. No meu celular. Aqui, eu concordo, eu concordo. Eu gosto de ter provas para ninguém me chamar de mentiroso depois. Não, tá? eu tenho as provas aqui. Mas tá eu bom? falo que eu... irmão, só um minutinho. Tá bom. Você não precisa... só um minutinho. Não te interrompendo, é que você não precisa fazer esse show. Pra passar que você vai falar que eu tô mentindo, não vou falar que você tá mentindo. Não, eu não tô chorando. Eu tô falando porque eu vou falar coisas aqui. Só um minutinho. Eu vou falar coisas aqui que o senhor fez agora. Não, eu retorno falar o que eu falei. O Pai tinha poder, é o único que tinha poder naquele momento ali de abrir o livro. Só que o Cordeiro também recebe o poder de abrir o livro, é só isso, entendeu? Pode falar, pode continuar. Tá. O senhor vai em contra da Bíblia com o texto que o senhor mesmo falou. Foi o senhor que falou esse texto. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém poderia... Ninguém... A palavra ninguém tem exceção de pessoas? Não. Quando eu falo aqui ninguém, tô falando de nós três. Do varão que está aqui do lado, tu e eu. Entendeu? Agora o senhor fez um malabarismo ali, fez assim com os versículos e colocou Deus que ele podia quando a palavra não fala que Deus podia. Eu vou exigir agora texto literal das coisas que o senhor está falando. Está falando coisas que não está escrito aqui. Se esse cordeiro não é o mesmo que está sentado, não é. Tinha um que não tem poder para abrir o livro, que é a primeira pessoa da Trindade, e o segundo podia. Porque ninguém, nem no céu, nem sobre a terra, nem embaixo da terra, tinha o poder de abrir o livro, nem de mirá-lo. Está escrito. A gente não pode ir contra, meu querido amigo. Agora, sabe como nós os universitários falamos, ou explicamos esse texto? E quando fala ninguém nos céus, você fala daqueles que estavam ao redor de Deus. Se o Senhor tivesse falado assim, tudo bem, mas depois o Senhor colocou Jesus no mesmo patamar de Deus. Quando Isaías, capítulo 46, diz, a quem me comparas para que sejamos semelhantes? É antibíblico colocar um Deus similar a Deus. Não pode, o Senhor não pode demonstrar. E eu lanço um reto aqui para qualquer trinitariano, arriano, dualista, triteísta. Me mostre pela Bíblia que tem um Deus igual a Deus.
ou que tem um filho, ou um Deus filho. Eu vou lançar esse reto agora. Um texto literal não aparece. Não tem texto para avaliar o que o nosso obreiro aqui em cima falou. Não existe essa explicação na Bíblia. Ele não pode dar texto bíblico do que ele falou porque não existe. Um Deus que podia e o filho não podia porque teve que morrer aqui na terra para ele poder ir lá no céu e poder pegar o livro. Ele ganhou essa autoridade. Onde diz essa Bíblia, Rodrigo? Não tem texto bíblico que fale que Jesus ganhou esse poder por causa de que morreu na cruz. Não. Não existe. Não existe o texto bíblico. Então, esse aqui está tremendo. Está tremendo quando a gente agrega ou acrescenta a Bíblia. Tremendo. Tá. E com esse acabei, Rodrigo. Tá bom? Vem sua terceira e última pergunta. É a última. Aí depois a gente faz as considerações, tá? Você pegou o texto de Isaías, mas você atropelou o contexto. Quando a Bíblia fala, quando Deus fala assim, que nenhum Deus antes ou depois se formou, o contexto está falando de Deus pagãs, né? Deus ali, Baal, Astorote, é naquele contexto ali. Porque Jesus, ele é chamado de Deus, sim. Mas o debate aqui é a distinção de pessoas. Vamos lá. Primeira Epístola de João, capítulo 2, vai dizer assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, vírgula, Jesus Cristo, o justo. Quantas pessoas tem aqui? Em verdade, essa é a pergunta? Sai, responde. Mas reforme o final. Quantas pessoas falando de Deus? Porque tem a pessoa que escreveu também, falando de Deus, né? Você entendeu a pergunta? Quantas pessoas aqui tem aqui? Quem é o advogado aqui? Quem é o pai aqui? Ah, tá. Tá bom, perfeito. Não, porque eu sou literal, entendeu? Eu sou literal. Aí tem pessoas que ficam bravas, mas eu respondo literalmente conforme a pergunta. A primeira pessoa é Jesus. Porque não está falando o texto de pessoas. Quando fala do advogado, o Senhor falou agora. Jesus Cristo, homem. Infelizmente, o Senhor colocou um homem no céu. Agora também está filmado aqui, naquela sua resposta. O Senhor colocou um homem no céu. Quando fala do advogado, refere-se também ao Espírito Santo, porque ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então tem uma segunda pessoa e terceira fazendo o mesmo trabalho. Não, meu querido filho. Quando fala que ele intercede por nós, tá se referindo ao sacrifício que ele fez na cruz, falando da água e do sangue. 1 João capítulo 5, versículo 7. O senhor pode continuar lendo. É o batismo que ele está falando. Água, sangue e espírito. Batismo em água e batismo em sangue. Perdão, batismo em espírito, em fogo. A única coisa que está falando ali. A gente não tem um Deus que o Senhor colocou por igual, humilhando-se diante de outro Deus, a rogar por nós, a ser advogado por nós. Não. Não, meu querido filho. Ali não tem distinção de pessoas. Agora, eu vou exigir um texto literal que fale ali que é uma distinção de pessoas. Não tem. E minha resposta é essa aí, tá bom? Não tem distinção de pessoa ali. Irmão, tá gravada a live. Eu te perguntei assim, quantas pessoas tem? Era só você responder, 2 ou 1. Você não teve a capacidade de responder. Eu falei uma. Uma. Tá bom então. Vamos ver se o texto fala 1. Olha, filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos não fala 2, um advogado para com o Pai, colocando a segunda pessoa. E ele vai identificar quem é esse advogado aqui. Não é o Pai, querido. Não tem cabimento a sua doutrina sustentar aqui. Aqui não está falando da pessoa do Espírito Santo. Aqui está falando da pessoa de Jesus. Ele vai identificar quem é esse advogado, meu irmão. E João é claro, Jesus Cristo, o justo. E o versículo 2, ele, a palavra autó no grego, que é a terceira pessoa do pronome singular, ele vai dizer assim,
Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Quem fez a propiciação pelos nossos pecados? Foi o Filho, foi a pessoa de Jesus Cristo, não foi a pessoa do Pai. Então, assim, você está querendo empurrar pela barriga alguns textos aonde apresenta duas pessoas distintas, você quer colocar uma. E João está claro. João está claro, ele fala, junto com o Pai. Olha o que o texto está dizendo aqui, ó. Eu só posso estar junto, meu irmão. Eu só posso estar junto com uma outra pessoa. E ele vai identificar, junto com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Volto a dizer para você, todas as cartas que Paulo vai direcionar às igrejas, ele faz a separação, ó, graça e paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, seu Filho. Simples. Você fez o quê? Você rodou, lampiou e não trabalhou o texto. Você não usou a hermenêutica sadia do texto. Então, assim, fica claro, né, nessa live, a dificuldade de você encontrar duas pessoas aqui nesse texto para sustentar os seus viés. Então, assim, o Pai e o Filho, que eu estou defendendo aqui, não estou falando de natureza e essência, eu estou falando que o Pai e o Filho são distinção de pessoas. Porque para mim, para você, Jesus é Deus, o Pai é Deus. Eu não vou discutir se Jesus é Deus, se o Pai não é Deus. Entendeu? Eu estou discutindo aqui a distinção de pessoas. O texto aqui está claro, idêntico. Você não quer aceitar. Beleza? A sua última pergunta. Tá. Já que são 3 pessoas. Não falei 3 agora pessoas. A gente não... Aqui não falei 3 pessoas. Não. A gente tá falando. Não, no texto. Não tô falando do texto, tô falando do tema. Tá bom? Já que são 3 pessoas em Deus. Só que a gente até agora não ouviu o Espírito Santo, mas 3 pessoas em Deus. Eu vou fazer uma pergunta no Antigo Testamento das pessoas na Trindade. Olha o que diz Neemias, capítulo 9, versículo 6. Diz: só tu és Yahweh, ou Jeová, ou Yuhed Badarei, ou seja, não, como dizer, YHWH, né? Mas aqui na minha Bíblia está Yahweh, tá bom? Só tu és Yahweh, o Senhor. Criastes os céus e o universo, com todos os seus elementos, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há, e tu concedes o dom da vida, e todos os seres e os exércitos dos céus te adoram continuamente. A pergunta é, meu querido amigo e obreiro Rodrigo, quem é esse tu só és Yahweh? É a pessoa do Pai, a pessoa do Filho ou a pessoa do Espírito que até agora a gente não falou? Até agora. Os 3. Quem é? Deles 3. Esse é só Yahweh. Ok. Mas ainda não terminei a pergunta. Quem é esse só Yahweh? Só tu és Yahweh. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho ou a pessoa do Espírito Santo? Dependendo da sua resposta, eu preciso de um texto literal. Tá? Então, ali fala... Então, como eu falo, a revelação é progressiva. Mas ali, quando ela fala assim... Por exemplo, Deuteronômio capítulo 6, versículo 3, quando fala assim, ouve Israel, né? O Senhor, Yahvé, é um. Você sabe qual é a palavra, qual é o verbo que aparece ali? Echad, não é? Correto? Ali fala de unidade composta, é o mesmo verbo usado em Gênesis capítulo 3. Deixará seu pai e a sua mãe, une a sua mulher e ambos serão uma só carne. Então ali está falando da unidade composta. Quando a Bíblia fala bem assim, tu Senhor, ou tu Jeová, ou tu Yahvé é único, está falando da unidade composta. Porque a Trindade ela prega um só Deus que subsiste em 3 pessoas. Então não vejo problema nenhum. Se você nega que a palavra Echad não aparece ali em Deuteronômio 6:3, então me prova aí no dicionário hebraico, numa Bíblia hebraica, para ver se eu estou errado, tá? Fica aí o desafio. Pode
voltar a sua resposta aí. Não, mas o senhor não respondeu. Eu não falei de Hebreus. Perdão, de Hebreus, não. Eu não falei de Deuteronômio, eu falei de Neemias. Quem é esse Sotua e Jagué? Unidade composta. A primeira pessoa, a trindade composta. Eu exigi. As três pessoas, pronto. As três Se eu tenho um pessoas. texto. As três pessoas. Na minha pergunta, só para afirmar para o senhor. Na minha pergunta, eu exigi um texto da sua resposta. Então, aonde tem querido, esse Deus trinitário? então, Cadê querido, o texto? então, quando eu falo... Para eu ler aqui. Quando fala bem assim, tu, Senhor, és o único. Tu, Senhor, és o único. É o texto de Neemias que você pegou aí. Tu, Senhor, único Deus, você fala aí. Não, Neemias 9:6 diz assim: sou tu, singular, é Jagué. Minha pergunta foi: quem é esse sou tu? A pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. E eu pedi um texto da sua resposta. Então, peraí. O senhor falou as três pessoas. Cadê o texto? Por que que eu... Cadê o texto? Peraí, cara, peraí. Eu tenho um texto, eu tenho vários textos para te provar. As escrituras... Mas eu só pedi um. Peraí, então... As escrituras, a revelação é progressiva, meu irmão. Você tem que entender isso. As escrituras apresentam a pessoa do Pai, João capítulo 1, a pessoa do Filho, João capítulo 1, Tito 2, versículo 5, e Atos capítulo 5, a pessoa do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo, se o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, eles formam um único Deus. A Trindade não prega três deuses. A Trindade prega o único Deus. Entendeu? Então, quando a Bíblia fala tu, o único Senhor, ou único Deus, está se referindo às três pessoas, porque forma uma unidade só composta. O que é unidade composta? É um só Deus, que subsiste em três pessoas. Essa pergunta sua é ignorância, porque eu posso fazer uma pergunta para você e dizer assim, aonde que Paulo que ensinou que Deus é unicismo? Aonde está escrito que o Pai e Jesus é a mesma pessoa? É só ignorância a sua pergunta. Você não tem um texto para provar. Paulo dizendo, olha, o Pai e o Filho Peraí, você não vai ter um texto dizer que Paulo ensinou, os apóstolos ensinaram, que o Pai e o Filho é uma pessoa só. Não tem. Correto? Então, assim, eu vejo ali, como quando fala único Senhor ali, tu, único Senhor, é a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá. Posso refutar? Quase. Pode responder. Eu esqueci de botar na tela, acabei a fazer confusão. Primeiramente, não é para ficar bravo e chamar os outros de ignorantes, tá bom? Muito obrigado pela ofensa, mas tá bom, tô acostumado, tá bom? Mas não te ofendi não, o que eu te ofendi? Eu sou de ignorante, não, sim, mas tá bom, esquenta não. Eu não te ofendi não, hein? Eu sou de ignorante porque eu tô falando o que fala a Bíblia. Eu pedi um texto da resposta dele. Ele falou um Deus em três pessoas. Cadê o texto, Rodrigo? Não tem um texto. Ele diz, a palavra de Deus é progressiva. Mas Isaías capítulo 48, versículo 16, o Senhor diz, eu nunca os falei em segredo. Vai? Mas eu sou um ignorante, como diz ele. A minha pergunta é de ignorância. Porque eu pergunto para ele, Neemias 9:6 diz, só tu és Yahweh. Fala do único Criador. Mas ele coloca a palavra Echad, não é Echad. Porque em hebreu se diz Echad. Não é Echad. Echad. Não. Prova aí no hebraico. Também não se diz assim, não. Prova no hebraico. Tá bom. O senhor sabe, eu sou um ignorante. Não me interrompa, por favor. Prova no hebraico. Eu não interrompi o senhor, tá bom? Tá bom? O senhor vai me interromper? Não, eu quero que você prova no hebraico primeiro. Tá bom? Vai lá então, vai. Eu não interrompi o senhor. Eu então atendi mais tempo. Continua. Usar o texto, tá bom? Então faz a sua resposta. Isaías, capítulo 64, versículo 8. Mas tá bom, pelo amor de Deus. Vai, querido, Isaías, fala. capítulo 64, versículo 8. No entanto, olha o que diz. Esse só, Yahweh, é o Pai. A minha pergunta é de ignorante, porque ele fala de um Deus em três pessoas distintas co-iguais. Uma coisa que a Bíblia não ensina, antibíblico, né? Mas olha o que diz a palavra de Deus. Ele diz que aquele lá, Yahweh, é o Deus em três pessoas. Falando de uma unidade composta que na matemática não existe.
Quem sabe de matemática sabe que a unidade composta não existe, né? No entanto, Yahweh, tu és o nosso Pai. Isaías, capítulo 64, versículo 8. Isaías 64, 8 diz que Yahweh é o nosso Pai. Mas ele é. Malaquias, capítulo 2, versículo 10, diz da seguinte forma: não temos todos um mesmo Deus, não, perdão, um mesmo Pai, não nos formou um único Deus. Mas o que fala Rodrigo? Rodrigo fala uma coisa que não é bíblica. Exemplo, o Deus em três pessoas. E Neemias 9,6, segundo ele, é um Deus em três pessoas. Mas cadê o texto? Não deu o texto. Por quê? Porque não existe um texto. Ele é o único criador do céu e da terra. Esse Yahweh, de Neemias capítulo 9, ele sozinho fez o céu e a terra. Fez o universo, acabando com a doutrina trinitariana. Me perdoa, Rodrigo, mas como eu sou ignorante, eu tenho que falar o que fala a Bíblia, né? A Bíblia não fala, queridos ouvintes, que só existe um Deus. Um Deus. Ele usa a palavra errada para falar que é uma unidade composta, sendo que a palavra errada é um número cardinal que acusa a quantidade. Você pode colocar a palavra errada, como você diz, em qualquer parte da Bíblia e sempre vai significar um. Um é um número. Quando você vai para Israel e recebe a moeda deles, que vale um, está escrito a palavra errada. Errada significa um, Rodrigo. Não significa unidade composta. Seria um bom debate entre o senhor e eu, falando sobre a palavra errada. Tá bom? Então, eu vou concluir com esse aqui, já que o senhor tomou mais tempo do necessário para responder. Olha só para mostrar para vocês que esse de Neemias, capítulo 9, versículo 6, é o único Deus. Olha o que diz Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus. Não o Deus em três pessoas. Que pena, Rodrigo, mas hoje o senhor deixou sair o temperamento. Eu não quero sair, que o senhor saia com raiva de mim, nem eu com raiva do senhor. Eu não venho com esse propósito. Não. Eu só queria debater biblicamente, só que Não, o seu argumento não prevalece. Agora o senhor vai encerrar, né? O senhor vai encerrar e depois eu tenho também a oportunidade de falar de tudo que a gente falou, né? Só para me tirar a dúvida, qual é a palavra singular para Deus, você sabe? O senhor pode acabar. A palavra singular para Deus é qual, você sabe? Não tem problema você falar que você não sabe. Não sabe. E a palavra plural para Deus, você sabe? Não fale coisas que não estou falando. Então você não sabe. Olha só, você não sabe. É porque você quer trabalhar Gênesis. Está lendo minha mente? O senhor lê minha mente para saber que eu não sei? É porque você quer trabalhar Gênesis 1, você não sabe nem. É porque como você citou Gênesis 1, filho, você não sabe nem a palavra singular para Deus. Não começa a atacar a pessoa, meu filho. Não, mas você está me interrompendo agora. É muito feio, como você... não ataca a pessoa, não. Pera aí, meu irmão, pera aí. É porque você não soube trabalhar, não estou atacando sua pessoa, seu argumento estou atacando. Como você usou a palavra Deus, eu perguntei qual é o singular para a palavra Deus. Você não soube. Plural você não sabe. Você quer trabalhar Gênesis 1, versículo 1, mas beleza. Eu vou encerrar com as palavras aqui, em João capítulo 1, né? Para todos que estão na live aí, eu não estou discutindo aqui a deidade do Pai. O Pai é Deus, sem dúvida nenhuma. O Pai é Deus. Só que a Escritura apresenta Jesus também como Deus. Por exemplo, a Testemunha de Jeová crê que Jesus é Deus. Né? Mas é um Deus inferior, mas eles acreditam que são distinção de pessoas. O que o nosso colega quer colocar, que Deus e a pessoa do Pai e do Filho é um único ser só. Essa é a doutrina que ele está defendendo aqui. Eu vou deixar um texto aqui em João capítulo 1, que fala bem assim: no princípio era o verbo, em narquer, em hologos. E o verbo estava com Deus, né? Prostonteon. Aqui você tem a preposição e o acusativo. A preposição e o acusativo, na semântica grega, meu colega, fala de relacionamento. E o verbo era Deus.
Aqui mostra a distinção de dois sujeitos na oração. Só que o meu amigo quer colocar que esse Logos e Deus é um sujeito só. Isso é um acúmulo do absurdo, essa doutrina. Então João 1 está apresentando a eternidade do Logos. João capítulo 1 está mostrando que o Logos estava com Deus, porque o versículo 2 vai falar bem assim, ó. Ele, a palavra autós no grego, a terceira pessoa do singular, ele, se referindo à pessoa do Logos, estava no princípio, em arquê, com Theos, com Deus. Cara, quem vai ver essa live, quem vai assistir esse debate aqui, vai ver que o nosso colega não está respeitando os textos bíblicos. O singular de Deus é Eloá, o plural é Elohim. Elohim fala de majestade, de poder, de autoridade. Entendeu? Então, assim, João capítulo 1 mostra a pessoa de Cristo como Deus. Ou seja, João capítulo 1 revela o Logos antes da encarnação e após a sua encarnação. Porque o texto vai dizer, e o verbo, que é o Logos, se fez carne. Quem se fez carne aqui? Não foi a pessoa do Pai. Foi a pessoa do Filho. Isso é crime teológico. Desculpa a palavra, de sentido figurado, não atingir o caráter, a pessoa do não, que é a pessoa boa. Eu debati que foi termos teológicos. Não tem como o unicismo olhar para João capítulo 1 e ver um ser só. Um ser só. E o prostonteon? Eu tenho certeza que ele não sabe o que significa isso. Prostonteon, dizendo que o Logos estava junto. Ali mostra uma comunhão entre o Logos e a pessoa do Pai. João capítulo 17, a oração sacerdotal. Para quem Jesus estava orando? Para ele si? Não, ele estava orando para alguém, ele estava orando para o Pai, intercedendo pelos discípulos. Quando você intercede para alguém. Por exemplo, Abraão intercedeu por Ló, Moisés intercedeu pela nação de Israel. Então, João capítulo 17 mostra o Filho intercedendo pelos discípulos e por todos aqueles que hão de crer na palavra dele, diretamente com o Pai. Ele não intercedeu para ele mesmo. Isso é absurdo. Isso aí é um absurdo teológico unicista, não tem cabimento. Então, assim, o irmão ele nega os textos bíblicos, onde apresenta as duas pessoas para sustentar a sua tese. Tá bom? Eu passo a consideração para o nosso irmão. Por favor, entendam que esta decisão se tomou depois. Tá bom. Tá rindo, né? Mas é sério. Não, tá bom. A sua finalização foi mais acusativa, de falando de coisas que, segundo o senhor, não conheço. O prostonteos da primeira cláusula ser o mesmo seos da segunda cláusula, mas o senhor, tudo bem, eu não conheço nada disso, né? Tudo bem. Eu não conheço. Eis aí o problema. Só que eu falei para o senhor que eu não ia... mas eu não interrompi o senhor, eu desliguei o microfone, eu respeitei também o Cídio mesmo a respeito, né? Não, eis aí o problema. Agora, ele afirma coisas que ele não sabe, né? Ele afirma coisas que ele não sabe. Eu convido o senhor, se o senhor aprender um pouco de espanhol e lá no meu outro canal, se eu sei ou não sei, mas tudo bem. O nosso querido amigo Rodrigo, com 3 simples perguntas, ele não deu para responder. A primeira pergunta, ele fugiu. Ele fez assim, oscilou, até que ele fugiu. A segunda pergunta, em Apocalipse, capítulo 4 e 5, ele fez a mesma coisa. Fez distinção de pessoas quando o texto não fala de distinção. É a natural na Trindade, né? Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo esse 6 e esse 7, diz que esse véu é tirado só pelo Senhor, que é o Espírito. Que segundo o versículo 13 e 14, é Jesus Cristo. Tudo bem? Então, se ele diz outra coisa para tocar. Neemias 9:6, ele diz que o Deus de 3 pessoas. Eu decidi o texto, ele não deu nenhum texto. Por quê? Porque não é bíblico o que ele diz. O que eu disse que esse Yahweh
de Neemias 9:6, o pai é bíblico, isso aí, esse capítulo 64, versículo 8, e posso dar muitos versículos mais. Ele fala de Gênesis capítulo 1, versículo 1, assegurando que eu não conheço o hebraico usado nesse texto pelo Moisés, não sei da onde, eu conheci ele hoje, que estou falando com ele, mas ele afirma que eu não conheço. Ele tem que ter, como é que diz, provas disso, né? Eu acho que ele tem que ter ali vídeos meus falando que eu não sei. Mas tudo bem. Ele não deu para mostrar o Deus trinitariano na Bíblia. Ele falou para mim, algum discípulo de Jesus falou que Deus é um Deus unicitário? Sim. Sim. Porque a definição de unicidade é único. Eu falei, começando aqui para o senhor, a palavra unicidade não aparece na Bíblia, mas a definição aparece. A palavra trindade não aparece na Bíblia, mas a definição de um Deus de 3 pessoas, que é trindade, aparece ou não? Não aparece. Não aparece na Bíblia. Obrigado. Quando uma pessoa na Bíblia diz que Deus é único, está falando do significado da palavra unicidade. Mas cadê o significado da palavra trindade dentro da Bíblia? Literal, como aparece a palavra unicidade? Não aparece. Por mais que nosso querido amigo Rodrigo, obreiro Rodrigo, afirme por ele mesmo que Deus é um Deus em 3 pessoas distintas por iguais, ele não vai mostrar um texto que fale que Deus é um Deus em 3 pessoas distintas por iguais. Outro erro que tem a Trindade é que eles diz que Jesus é um segundo, seja, uma segunda pessoa. Eles colocam Jesus no segundo posto, sendo que Jesus Cristo falou que ele é o primeiro e o último. É só para vocês tirarem sua própria conclusão da Trindade. Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, aquele que é, que era e que há de conhece. Mas porque ele fala que ele conhece e eu não conheço. Tudo bem? Agora, para eu concluir com esse aqui, eu gostaria de um debate formal com o moderador. Eu faço o reto formal para Rodrigo. Live, eu faço minha live, se eu faz sua live. E o terceiro que faz a live vai ser o moderador, tocando o tema unicidade. Eu não vou colocar o verso porque esse aqui não é uma peleja. Unicidade e trindade. Qual é a doutrina bíblica? Eu faço o reto para o senhor aqui, né? E estou fazendo assim porque eu vou subir esse vídeo onde eu estou fazendo o reto para o senhor. É o senhor falando sim ou não. A gente escolhe um dia, o tema está escolhido, unicidade e trindade, pode falar de qualquer forma. Eu não falei teologicamente na totalidade, eu falei bibliologicamente. O nosso amigo não falou biblicamente, falou teologicamente. É uma falha da trindade, crendo que onde aparece a palavra cai, ali tem uma trindade. A trindade, quando mostra a trindade pela Bíblia, ele mostra o Pai e o Filho, nunca mostra o Espírito Santo. João 10:30 é uma prova. Eu e o Pai somos um. Ele diz, ali tem trindade, mas para ser trindade tem que ter 3, meu filho. O senhor não deu nenhum texto do Espírito Santo. Olha o live que o senhor fez agora, o senhor não falou do Espírito Santo em nenhuma parte. Só um minutinho. Nenhuma. Por quê? Porque na Trindade o Espírito Santo é esquecido como terceira pessoa e nunca aparece nos debates. Não estou falando do Senhor, estou falando dos meus outros debates com o trinitariano. Nunca mostram o Espírito Santo junto com as outras 2 pessoas. E é um erro muito grande. Deus é um e não existe o um composto ou unidade composta. Não é bíblico nem matemático. Só uma pergunta. Só uma pergunta que tem nada a ver. Rodrigo. Não, só uma pergunta que tem nada a ver com o debate. Só uma pergunta que tem nada a ver com o debate. Quem é o Espírito Santo para você? Pra gente marcar um debate. Eu vou fazer uma pergunta também. Não, a gente vai marcar um debate sobre o Espírito Santo, mas precisa saber quem é o Espírito Santo para você. O Espírito Santo é o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus. Vamos fazer esse debate aí. Espírito Santo é o mesmo Jesus? Beleza? Eu tô lançando o primeiro reto para o senhor falar Trindade e Unicidade. Se quiser o senhor, a gente pode fazer outro debate falando sobre o Espírito Santo. Terceira pessoa da unicidade, da Trindade, ou o único Deus que é Espírito, segundo João 4:21. Ainda bem que eu não falei muito sobre o Espírito Santo. O terceiro debate. Eu não falei sobre o Espírito Santo aqui na. Eu não falei sobre o Espírito Santo aqui na live, por quê? Porque tanto eu e você, cria que o Pai e Jesus são Deus. Isso aí nós concordamos, o unicismo prega isso também. Mas vocês dizem que só que vocês falam que o Pai Jesus... Não. Ó, Jesus não é Deus para você? Tem uma diferença... não, escuta. Tem uma diferença em crer que Jesus e o Pai são Deus, a crer
que Jesus é o Pai que é Deus. É uma diferença, Rapaz, porque ali tem dualismo, tá? Escondido Não, nessa palavra. às vezes você faz difícil as coisas. Eu falei para você que eu sou literal. Não, você faz assim difícil as coisas. Eu falo bem, quando eu falo é bem assim. Unicismo, Jesus é Deus. Jesus e o Pai são um único Deus, correto? São um ser só, que são um único Deus. Jesus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, pronto. Ou o Pai é Jesus e o Espírito Santo. Então, o meu objetivo aqui não é falar do Espírito Santo, é a distinção de pessoas entre o Pai e o Filho. É só isso. Mas o Espírito Santo, eu faço uma pergunta para o senhor. O Espírito Santo não é uma pessoa? Não é a terceira pessoa? Mas só que você, nesse debate, não falou do Espírito Santo também. Beleza? Eu vou, se você quiser deixar o seu se você quiser deixar o seu WhatsApp no meu privado, que eu passo a live para você. Por quê? Eu vou postar ela, entendeu? Eu vou deixar. O senhor marca o dia, a gente faz live simultânea. Puxa, meu português está errado. Beleza. No mesmo tempo, e fala para um terceiro fazer um live, pode ser da sua parte ou da minha parte, tanto faz. O senhor pode colocar, melhor ainda, o senhor coloca o moderador para moderar eu, e eu coloco o moderador para moderar o senhor, e pronto. Mas não sou bom de fazer. Seria até melhor, porque vão falar, não, aquele imparcial, porque é trinitariano, vão falar, não, aquele imparcial, porque é unicista, entendeu? Eu não sou bom de fazer essas coisas. Debate assim com dois. Eu não sou bom de fazer essas coisas de moderar, não. Mas valeu pelo debate. Não? Se o irmão sentiu ofendido alguma coisa, peço perdão, não foi essa a minha intenção, porque todo debate tem a sua quentura, né, no debate, a quentura do debate lá. Mas, fora isso, mas a gente não pode perder a compostura. Para mim, eu ataquei seus argumentos só. Para mim, seus argumentos não tem lógico, não tem Bíblia nenhuma. Entendeu? Acho que não é uma ofensa sua. Eu tô criticando a sua... Sendo que eu estava lendo a Bíblia, não tem Bíblia nenhuma. Então, a sua teologia, a mesma coisa quando você fala. É a mesma coisa minha. A minha teologia para você não funciona. Isso aí não é ataque pessoal, entendeu? Não, a teologia trinitariana, o que eu creio da teologia trinitariana? A teologia trinitariana, ela tem um déficit. O que diz isso? Não sei se você diz assim em português. Que ela acredita tudo que está na internet. Entendeu? Deixa eu conversar com o Clésio. É a deficiência da Trindade, entendeu? Deixa eu me despedir, que tá me falando. Vou comer agora, tá? Muito Faz obrigado. Uma análise do Passe uma boa noite. Beleza. Oi, irmão. Beleza. Paz do Senhor, venço pra você e pra sua esposa, seus filhos, tá bom? Você também. Clésio, faz uma análise do debate aí. O que você achou do debate? Rapaz, gostei dos argumentos de ambas as partes. Eu fiquei com vontade de ouvir mais, né? Seria legal depois ter outro debate, né, irmão Rodrigo? Beleza, então. Falou, galera. Tem alguém da rolagem que quer subir para falar alguma coisa? Mas foi muito bom, irmão Rodrigo. Você debateu bem. Agora o debate foi Trindade e Unicismo, né? No segundo debate pode colocar Trindade versus Unicismo, para ficar mais, né? Uhum. Iniciamos, é muito fraco. O que quer dizer isso, Simão tá falando? Acho que ele fala espanhol. Mas foi muito bom, irmão Rodrigo, muito proveitoso. Trabalhei texto, né, cara? Essa questão aí do errado, né?